Pera aí. Ixi, o Calma cara já até começou já. O Michel gosta da resenha, ele gosta. Eu acho que ele tá prendendo com você já. Bota pra gravar, agora o cara senta aqui na mesa. Parei. Então, vamos lá, então. Pô, tem que descontrair, pô. Olá, pessoal da Rádio Jovem. Estamos hoje para mais um podcast. Hoje estamos com os nossos professores, Marcos Paulo e o Bruno. E aí, pessoal, vocês estão bem? Tudo bem? E você? Falar um Tudo pouco bom. sobre biologia. Nós estamos aqui com João Pedro, sempre, e eu, Samuel, os fixos de casa. Quer fazer a primeira pergunta, João Pedro? Claro, né? O que levou a escolher a biologia como uma área de atuação e como vocês se tornaram um professor? Para os dois, pode perguntar. Qualquer um, responde primeiro aí, qualquer um. Mas Então pode começar, Marcos Paulo. Aí, ó, a conclusão é. bom, eu sempre quis ser muita coisa desde criança. Eu sempre tive dúvidas do que eu queria ser. Mas aí, quando eu acho que foi bem no ensino médio, que eu notei, eu era um menino bem curioso. Então, eu matei muita borboleta na vida, que eu pegava os casulos e queria ver elas nascer e dava qualquer tipo de folha para elas, e prendia elas num lugar que elas não respiravam. Eu queria saber da onde surgia uma planta, um fruto, e eu gostava de investigar isso. E qual área que estudava isso, né? Depois, quando eu cheguei no ensino médico, eu comecei a me identificar com a biologia. Eu queria fugir das exatas também, né? E a biologia era uma área que aparentemente tinha menos exatas. E foi isso, eu comecei aí, eu gostei da biologia, alguns tinham colegas meus que fizeram o curso, e eu acho que foi meio influenciado por eles também, mas em suma foi isso, acho que foi a curiosidade minha que eu tive durante todo o tempo, foi crucial para eu poder escolher a profissão. E aí eu entrei com a faculdade falei, vou ser biólogo, né? Mas quando na grade da faculdade a gente tem a área de didática que a gente estuda, né? Que a gente faz o curso de Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado. Licenciatura é para dar aula e o bacharelado é quando você se torna um biólogo, né? Porque você conclui para você trabalhar com um biólogo efetivamente. Quando a gente chegou na área de didática, na licenciatura, eu acabei tomando gosto. E aí foi aí que eu descobri que eu gostava de ensinar. Certo. Podia gostar de dar ponto pros outros também, né? E você, Vai, Bruno? vai começar já. E você, Bruno? Já começou, não deu nem 5 minutos de podcast, ele já começou já. Bom, eu interessei pela biologia desde pequeno, na verdade, Certo, mas na escola, os professores de biologia que me atraíram mais em relação a essa disciplina. Mas com um bom tempo depois de quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer história, que era engraçado. E acabou que, por ironia do destino, eu consegui passar no vestibular da UEMP, em Ciências Biológicas, e no começo odiei, no primeiro ano, a biologia. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro da minha primeira aula de biologia, que era com a professora Sônia, e ela começou a falar dos himenópteras parasitoides. E eu fiquei, o que é isso? E pelo tempo, na verdade, eu comecei a ver as disciplinas da faculdade e comecei a apaixonar pela biologia, né? Hoje eu vivo a biologia durante o meu dia a dia. E como que eu cheguei na sala de aula? Eu sempre entrei, né? Muita gente fala que entrou na faculdade e se descobriu o professor. Eu sempre quis estar na sala de aula. Era um ambiente que me acolhia, um ambiente que eu gostava de estar. E quando eu fui para a universidade, eu já fui com essa intenção de vir para as escolas. E com oportunidade, depois de um ano na universidade, eu fui para o Centro de Ciências, trabalhar como monitor, no Centro de Ciências da UEMB. Fui trabalhar eu e Marcos Paulo, na verdade, nos primeiros anos, com educação ambiental, que é trabalhar a biologia, sensibilizando as pessoas de como
é importante a preservação e a conservação do meio ambiente. E aí tem várias histórias que a gente pode estar trazendo para vocês nesse tempo, mas no meu segundo ano eu já quis ir para a sala de aula. Foi quando eu fui desenvolver um projeto, que aí esse projeto ele vem comigo até hoje, foi meu TCC, foi minha dissertação do mestrado, que é o projeto Mão na Massa, que tem lá na UEM, que é trabalhar com experimentos. E aí, desde então, eu não saí da sala de aula. Antes mesmo de eu formar, eu já consegui estar dando aula e estou aí até hoje. Foi trabalhar com os Minópolis para as A histórias. gente trabalhou podia- com helicópteros expositórios, Em inclusive. vez de ser mão na massa, podia ser mão nos pontos, né? Esse cara vai ficar falando com o podcast inteiro, gente. Vixe. Tem que fazer um clima suave aqui. Lógico. Quais foram algumas das suas maiores conquistas como professores de biologia? E como elas impactaram em seus alunos? Ah, lá, indecisão, gente. Então, eu falo que, para mim, não é como impactaram os alunos, mas como impactam as conquistas dos alunos para mim. Eu saber que um aluno saiu bem numa prova, que ele entendeu bem o conteúdo, chegar no final do ano, no terceiro ano, o aluno me falar, consegui passar no vestibular, eu tirei uma nota boa no Enem, caiu uma questão no Enem que eu soube responder porque você ensinou na sala de aula. Então, tudo isso eu acho que são as conquistas dos alunos que me deixam mais realizados e felizes como professor. Eu sou professor no cursinho comunitário, que é o Núcleo Dersa Andrade, o Educaço, aqui de Passos, e a gente tem um bom índice de aprovação e toda vez que tem um Enem, o vestibular da UENG aqui em Passos, eles comentam, né, você tem para agradecer, falam, olha, caiu aquela matéria, caiu aquela questão que você passou, consegui fazer, consegui passar. Na escola mesmo, os terceiros anos que eu já formei aí, gente que já fez prova e Enem vem me contar. Sempre quando a gente tem um feedback positivo dos alunos, é uma conquista que a gente guarda aí, tem certeza, a gente não esquece nenhuma. A Guarda. conquista podia ser me dar 2 pontos. Nossa, cara. Nossa, E o você, cara vai ficar Bruno? o podcast Vamos lá, inteiro eu falando acho de que para pontos. todos os professores, acredito eu, que seja quando seus alunos eles realizam seus sonhos a partir da nossa vivência, do nosso conhecimento. Então, quando um aluno ele vivencia algo e depois, a partir dessa vivência, ele consegue realizar seus sonhos, é gratificante. Então, é muito gratificante no momento que você vê um aluno que vai para uma área das ciências biológicas ou que consegue passar em qualquer universidade que ele queira ou que ele, independente que na verdade que seja universidade, que ele consiga realizar seus sonhos, isso é importante. Como o Marcos falou, é muito bom quando o aluno fala, professor, essa matéria caiu no vestibular ou caiu em alguma prova de algum concurso que eu fiz e eu consegui acertar. Isso eu acho que é quando a gente se realiza enquanto professor. Meu sonho você pode realizar, é só 2 pontinhos. Mas essa questão de ponto, Nossa ela é legal, Senhora. porque Gente do céu. Esse cara vamos vai falar que a parar. gente que é professor, a gente não dá pontos. E essa questão de a gente não dar pontos é porque o aluno, meu Eu amigo. tô O aluno- conquistando aqui, ó. o aluno tira os pontos. Quando o aluno tira seus pontos, é sinal que ele aprendeu, que ele conseguiu Então, absorver o conteúdo que a gente passou. Então, também uma conquista que a gente tem. ai, Um aluno, você dá uma prova e, de repente, o aluno tirou 10 na prova. Você falou, pô, que bom, esse aluno conseguiu absorver o conteúdo que eu passei. É uma conquista também como Ai. professor. então, em vez de pedir, eu tenho que roubar, entende? Não. Conquistar. Não. Uai, Conquista, vou pô. tirar, eu tenho que tirar os pontos, Ué. eu vou ter que roubar. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam no ensino da biologia, especialmente na relação à compreensão de conceitos complexos pelos alunos? Eu sei que vai ser pelo Marcos Paulo, tá? Porque o Bruno não gosta. Bom, biologia tem, de fato, temas muito complexos. E, assim, a gente dá aula todo ano, mas todo ano, quando a gente vai passar pelo conteúdo de novo, a gente tem que pegar o livro e vamos estudar, vamos rever, porque eu não lembro como é que é.
É, Mas a gente tenta trazer de uma forma mais didática para o dia a dia, com exemplos práticos. Como que é uma divisão de célula? Vamos pegar um trabalho, por exemplo, que estamos fazendo, o professor Bruno está com práticas experimentais e eu com biologia com você, por exemplo, estudando mitose. Como que a gente pode compreender melhor a mitose? Vamos trabalhar de forma lúdica, por exemplo, que a gente está usando a massinha. Vamos fazer uma divisão celular, mostrar como que é através da massinha, que é um tema complexo, né? Complexo. Complexo. É, divisão celular, e aí tem respiração celular, tem organelas, e aí a gente vai usando os artifícios que a gente tem através do lúdico, eu acho, e da vivência do dia a dia. Como é que eu vou aprender sobre botânica? O que é, qual tipo de planta, que tipo de planta que é essa? Vamos para o campo, vamos para o jardim, vamos para ver as árvores, vamos explorar a escola, para a gente ver que tem, por exemplo, os 4 tipos de plantas diferentes e que a gente consegue identificar e separar qual que é qual. Eu acho que é bem isso. Não vou encaixar uma piada, não. Vai. Eu Pode já ir, ia- Bruno. eu já ia pedir Trazer ponto. biologia, eu acho, de forma Certo. fácil, de forma facilitada. E aí tem várias formas, o lado bom da biologia, né, das ciências e biologia, é que ela consegue ser vivenciada. Vocês conseguem utilizar a biologia no dia a dia. Todo mundo, né, o nosso corpo é biologia. Então, eu tenho, por exemplo, um sistema cardiovascular. E como que eu posso aprender o sistema cardiovascular, por exemplo, no meu dia a dia? Compreendendo, por exemplo, os batimentos cardíacos. Ou, por exemplo, uma disciplina que é muito temida pelos estudantes, que é a botânica. Igual o Marcos falou, como a gente pode trazer a botânica com esses nomes complicados de uma forma fácil, né? Por exemplo, como eu posso entender um xilema, um floema, com esses nomes super estranhos, mas que são vasos condutores de seiva? Posso fazer um experimento. Ou utilizar a forma lúdica, por exemplo, né? Fazer os alunos, de certa forma, colocar em prática a biologia. Isso é mais tranquilo para aprender. Claro, tem algumas disciplinas que são mais chatinhas, uma respiração celular, o ciclo de Krebs, ou alguma parte da botânica, Genética. a genética, embora eu ame, dá para trazer de forma fácil, de forma mais acessível para vocês. Vocês podiam botar em prática meus 2 pontos, hein? Como você aborda o tema das fake news sobre ciência em sala de aula? E qual a importância de discutir isso com os alunos? Né? A gente chegou numa época aí de complicado para a ciência, né? A gente chama aí os anticiências aí. A gente tem pessoas hoje que acreditam que a Terra é plana, são antivacinas, são conceitos que já são históricos, então aí há muito tempo consolidados já. É praticamente impossível, né? A gente falar que a Terra é plana e vacinas fazem mal, causam autismo, ou que tem algum efeito colateral? Tem. Você toma uma vacina de gripe, você vai ter sintomas gripais. É o preço que se paga por ter uma saúde boa, né, no futuro. Eu sempre trago, às vezes algum aluno traz alguma informação errônea ou ouviu uma fake news sobre determinado assunto, de onde que é? Eu costumo questionar. Onde você arrumou onde você achou esse conteúdo? Vamos pesquisar certinho, vamos saber certinho? E aí, através de buscar informações corretas com os alunos. Pode ser uma aula na informática, pode ser ou na hora ali a gente usa o celular, que é uma tecnologia que ajuda bastante. Vamos pesquisar que não está errado, isso aqui é uma fake news, foi desmentida. E aí a gente consegue trabalhar essa questão de desmentir fake news. E é trabalhoso, porque todo dia surge uma nova fake news aí. Tipo a questão agora das queimadas que a gente está passando por aí, e as pessoas julgam que é totalmente normal. Sim, por exemplo, o Cerrado ele se incendeia e tende a se incendiar para ele fazer uma limpeza no bioma para poder brotar tudo novamente. Mas não é todo ano, como a gente conhece, como a gente vê acontecendo aí. Ele se incendeia em determinados períodos, há 5 a 6 anos por aí, para ele poder se rejuvenescer, renascer novamente. E não é igual as pessoas falam, Cerrado vai pegar fogo todo ano mesmo. Não vai. Está pegando fogo porque alguém
tá indo lá e fazendo um incêndio criminoso naquele lugar. Então eu vou sempre através das informações corretas aí, buscando fontes certas aí, seguras. A única coisa que tá errada é meus pontos que vocês não estão entregando. Você perdeu um tempo. Não, não pode fazer isso não, hein? Vamos lá. Eu acho que combater a desinformação é importante com a informação correta, que tem que falar de fake news na biologia, a gente precisa trazer duas informações importantes, que é a pseudociência, que é quando a ciência é utilizada em informações falsas sobre a ciência, e o negacionismo científico, que é quando você nega algo que já foi comprovado pela ciência. E como trazer isso para a sala de aula? É importante trazer de uma forma leve, de uma forma onde o aluno ele consiga entender o que é fake news e o que é correto, ou seja, o que a ciência já comprovou, e a melhor forma é através de pesquisas. É pesquisando, vendo como os cientistas, os especialistas da área já conseguiram comprovar, e o que as pessoas ainda não comprovaram, a gente sabe que é considerado como fake news, como pseudociência, enfim. Sim. Os meus pontos não podiam ser uma fake news não, hein? Vocês Senhora, poderiam cara do compartilhar... céu. Oh, deixa eu perguntar aqui. Vocês poderiam compartilhar uma experiência que teve que desmente uma informação falsa relacionada à biologia ou à ciência em geral? Sim. Algumas já, mas o mais recente agora que posso citar a questão da Covid. Alunos que estavam, de certa forma, influenciados por conhecidos que falaram que não ia tomar a vacina porque fazia mal, porque ia causar câncer, porque ia matar, porque era vacina da China, que os chineses criaram o vírus propositalmente para poder vender a vacina. Eu acho que assim, o mais recente agora, que eu consigo lembrar, mas tem muita coisa. Eu acho que todo dia a gente tem que falar e dialogar e mostrar evidências científicas verdadeiras sobre questões científicas aí que não são embasadas em nada. Vai no site Xing Ling lá e acha que aquela informação que ela é correta. A única coisa verdadeira pode ser os meus pontos. Nossa, não, mano. Eu gosto dos pontos. Já deu, já. Já deu, Eu vou conseguir. Eu, no final, vou conseguir. Eu acho que nós, como professores de biologia, na verdade, como todos os professores, a gente sempre tem que combater a desinformação. Eu acho que sempre vem alguma informação que pode ser errônea, ou que às vezes até mesmo está no senso comum das pessoas. Tipo ET Bilu. Tipo ET Bilu, por exemplo. Mas, enfim, o Marcos falou do principal, que foram as vacinas, que foi o auge da pandemia, né? Pós-pandemia, na verdade. Mas falando das queimadas também, principalmente das queimadas do Cerrado, eu já tive que desmentir algumas informações de que isso é natural, que esses incêndios criminosos eles foram naturais. Mas isso a gente sabe que hoje é comprovado que não foi. O Cerrado, ele sim tem uma capacidade de criar focos de incêndio, mas é controlado, mas demora muitos anos para que isso aconteça. Por exemplo, todo mundo deve ter ouvido isso. Se tiver uma mariposa, uma borboleta, não coloque a mão, depois não pode colocar a mão no olho, senão você vai ficar cego. E aí isso é totalmente uma fake news e é construída há anos e anos atrás, que os avós da gente contam, os bisavós contam, e na verdade... Tem o sapo também. O sapo também, que vai pegar cobreiro, a lagartixa na parede, que vai matar... É tudo mentira. É tudo fake news. Por exemplo, eu citei o primeiro caso das borboletas mariposa porque as asas delas são coloridas por causa de escamas coloridas que elas têm. Se você encostar a mão nela, o dedo nela, ela vai soltar as escamas, você põe a mão no olho e você vai ter jogando um cisco no seu olho. E aí surge uma irritação no seu olho e aí você vai achar que os avós, os nossos pais, os avós, Achava que ia ficar achavam que ia ficar cego. Então,
O ET Bilu não falou para buscar conhecimento, que triste. O ET Bilu não. Mas tem que ser conhecimento mesmo assim. Não, ele não existe, agora não vou buscar conhecimento nenhum, não. Tristeza. Como você se mantém atualizado sobre as descobertas científicas e as novas tendências no campo da biologia? Leitura. Não. É importante biologia, inclusive, porque ela é uma disciplina. A biologia em si, a ciência da natureza, é uma biologia que. É uma biologia, perdão. É uma disciplina que atualiza muitas informações, elas vão modificando, e isso é no nosso dia a dia. Semana passada mesmo, eu dando aula de biologia na outra escola, eu preparando minhas aulas, eu vi que tinha conteúdo que não, que conteúdos foram atualizados. Então, isso na verdade, é um trabalho diário. E aí, quando é em relação às informações científicas, a gente tem base de dados, onde existem artigos científicos que a gente pode estar lendo e se atualizando. Mas isso é algo do nosso dia a dia. Como o Bruno falou, é questão de buscar as informações. Acho que foi semana passada que eu comentei na sua sala, no primeiro ano. Quando eu me formei, Plutão ainda era um planeta, as algas ainda eram consideradas plantas. Então, biologia é um conteúdo muito mutável. Então, se alguém me pergunta uma pergunta direta, por exemplo, essa planta aqui é tal, eu vou falar, talvez, pode ser. Porque eu nunca vou dar uma certeza sobre. Porque daqui a 5 anos, daqui a 10? Então, sempre tem essa mudança, sempre ocorrem mudanças, atualizações, novas descobertas, seres vivos novos são descobertos todo dia, novas plantas são descobertas a cada dia. Então, é manter-se atualizado, manter-se atento às notícias. E a gente tem as bases de dados científicos, né? Um Google acadêmico, o Cielo, tem várias formas aí, revistas científicas, tem uma que eles enviam a cada trimestre, que é da FAPEMIG, que é o programa do governo do estado de Minas, eles enviam com novos estudos para a gente. Então, tudo isso serve como uma base para a gente poder manter atualizado. Porque com o avanço da tecnologia e da ciência, a gente sempre vai mudando informações, dando conhecimentos, na verdade, melhorando os conhecimentos. Essa tecnologia você só tá dando um ré e tá dando certo. A única coisa que eu tô descobrindo é meus pontos. Quais as áreas da biologia que vocês consideram mais relevantes para a formação dos alunos e por quê? Quais áreas da biologia, perdão? Quais áreas da biologia vocês consideram mais relevantes para a formação dos alunos e o porquê? A biologia, eu acho que todas as áreas têm sua importância. Todas. Se a gente for pensar na gente, por exemplo, né, como ser humano, a gente tem todo um sistema funcionando simultaneamente e se alguma célula dá algum defeitinho, vai dar alguma consequência para a gente. E se a gente fala a nível global, a gente pode estar falando de um bioma, de um ecossistema, de uma espécie em extinção, enfim. Mas Às vezes uma abelhinha faz falta. uma abelhinha faz falta. Já tem estudo, inclusive, por exemplo, que se as abelhas desaparecerem, o ser humano vai ser o primeiro animal que vai desaparecer. São os principais responsáveis aí pela produção de alimentos. Chamando nós Mas, assim, dentro desse contexto, eu acho que a educação científica, a educação ambiental, eu acho que é um bom caminho para se começar. Porque a gente pega e engloba tudo aí. Eu acho que, na verdade, são dois caminhos. Para a formação acadêmica, por exemplo, ou seja, para preparar o aluno para o vestibular, aí existem várias áreas da biologia que são cobradas, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. E aí tem ecologia, genética, botânica, a área da fisiologia humana e comparada, por exemplo.
Mas para a formação social, ou seja, para a vida, eu acho que todas as disciplinas da biologia, todas as áreas têm uma certa importância. Seja uma anatomia humana para conhecer o seu corpo, seja genética para entender por que eu sou assim, por que eu possuo essas características, seja as plantas para entender a importância de uma polinização para o nosso dia a dia, a entomologia para compreender que os insetos são importantes e que se as abelhas aparecerem o nosso mundo como a gente conhece, ele vai desaparecer, seja na área da microbiologia, que é compreender os vírus entre outros seres vivos. Ainda tem essa discussão, né, se vírus deve ser vivo ou não. E a ecologia e a educação ambiental, que é importante para preservar e para conservar o nosso meio ambiente, ou seja, o nosso planeta, que é a casa que nós vivemos. Sem ela, a gente não sobrevive. Certo. Seja também não fazer os alunos fazer o trabalho, né? Plantar, que é importante. Não é importante não. Isso aí é trabalho. Colocar a mão na terra. Isso aí é Dia trabalho da árvore não de obrigatório. manhã, a gente planta bastante árvore. Agora é hoje. De que forma a educação em biologia pode contribuir para a conscientização ambiental e o desenvolvimento sustentável? Tá respondendo. De várias formas. A educação, o ensino de biologia, ele é um ensino, a gente tem as áreas específicas, né, botânica, entomologia, o estudo dos insetos, mas a ecologia, que o Bruno citou, a microbiologia, mas de todas as formas, a formação cidadã e a conscientização ambiental parte da disciplina. Igual, há um tempo atrás eles queriam colocar a educação ambiental como disciplina obrigatória nas escolas. Algumas escolas até têm, mas não é obrigatório ainda pela Base Nacional Comum Curricular. Se não estiver enganado, isso não mudou ainda. Mas quem que vai dar aula de educação ambiental? Vai ser o professor de biologia, ou vai ser o biólogo que vai ensinar sobre. A educação em biologia é primordial para isso, porque através dela que eu vou saber por que eu não devo desmatar, por que eu não devo pôr fogo, por que eu devo conservar os insetos. Não, mas em casa é uma barata, eu tenho que matar, eu preciso matar essa barata. Não, as baratas têm sua importância ecológica para o meio ambiente. Que nojo, eu tenho medo. Não, são animais detritivos, né, que a gente chama. Vão consumir matéria orgânica dos esgotos das cidades. São as faxineiras, as lixeiras da cidade. Eu quero ver você falar isso quando ela estiver voando na sua cara. Aí é meio difícil, mas a gente... Aí fala isso quando ela estiver voando na sua cara. Aí esquece da importância dela. Você esquece. Já quer tacar inseticida Não, já. agora que não tem nada voando na sua cara, tá de Já boa. quer matar a bichinha já. Assim, a gente torce para ela voar Não, para fora e a Michel. gente precisa matar. Mas Se vier pra cima, se me atacar, eu vou atacar. Não, só porque tá voando, gente. Não é importante. deixa a bichinha voar, Não. pô. Não é importante pra vida? Então, quero ver você falar quando estiver voando. Eu acho que a educação em biologia é importante para a sensibilização das pessoas. Eu acho que seja na escola, a escola é claro que é o ambiente mais preparado para isso. De certa forma, demonstrar para as pessoas que esse planeta é único, que tudo tem um elo, tudo está ligado a tudo, né? Não tem como não falar da teoria de Gaia, onde o nosso planeta ele é um ecossistema vivo. E é importante trazer isso, porque como tudo está ligado, se a gente tira uma engrenagem, não funciona direito. Então é importante saber conservar, seja no ato mais simples, que é jogar o lixo no lixo, ou desligar o melhor, ou fechar a torneira quando ele escovando o dente, ou desligar o receptor da tomada, mas é tudo. Importante entender que uma árvore, por exemplo, tem uma sombra onde dá calor, eu posso ficar debaixo dela. Ou uma árvore, por exemplo, ela tem uma mesma capacidade de um ar-condicionado, liberando, através da sua transpiração, água em forma de vapor para diminuir a temperatura. Isso é comprovado, por exemplo, que cidades onde tem mais árvores, a temperatura ela é menor. Certo. Que tem a teoria de Gaia que você falou. Não, a teoria de Gaia, ela... É uma árvore. Hã?
É uma árvore, Gaia é uma árvore. Gaia, Gaia de Não é de galho. galho, não. Gaia é uma Tô metodologia, brincando. na metodologia grega, mas ela é uma teoria que foi criada pelo James Lovelock, que fala que o nosso planeta ele é um ser vivo, Sim. onde tudo está ligado a tudo. Ele compara o nosso planeta com o corpo humano. Então, se a temperatura do nosso corpo aumenta em torno de 1,5 grau a 2 graus, a gente tem problemas, mas a gente sobrevive. Mas se a temperatura do nosso corpo aumenta mais de 4 graus, o nosso corpo entra em colapso. E o nosso planeta é a mesma coisa. Se o nosso planeta aumentar 2 graus, a vida do nosso planeta ela tem condições de se adaptar, de se climatizar. Mas se o nosso planeta aumentar 4 graus, a gente não consegue sobreviver da forma como a gente é hoje. A mesma coisa acontece se abaixar. teoria vem da mitologia também, né? Vem. Desde lá de trás, né? Não, né? Não é a Gaia do God of War, Desde não. É mesmo. É mesmo. Não, Vem- mas essa Gaia aí tá Ele dormindo faz comparou, tempo, Vem então. mesmo, a gente tem a teoria da árvore da vida lá, que existiu uma árvore gigantesca e as suas raízes estão espalhadas até hoje. Essa aí, como Alguns chama, né? pesquisadores procuram em forma. Hoje acharam umas coisas assim, umas pedras que parecem muito com raízes. IG Brasil, E, né? por passar dos anos, ia virar pedra, normal. A árvore que você tá falando é a IG E na Brasil, né? mesma teoria. É legal pra caramba. Trazendo mais Tudo próximo. mitologia grega, Sim, gente. trazendo Tem próximo. que parar de nós. disso. Tem árvores que se conectam uma com a outra através das raízes, através de relações de mutualismo, através de simbiose, por exemplo, Tô que é conhecendo. o que pode comparar com a teoria. Não conheço nem a árvore genealógica, imagina a árvore que nós plantamos. Aqueles dois filmes do James Cameron, o Avatar, o 1 e o 2, fala muito sobre isso, a questão de tudo interligado. Isso. E são filmaços, assim, bom, de questão de ação, de aventura, de... Fala muito sobre o Mas ele fala muito sobre biologia, sobre como que uma selva é interligada uma coisa com a outra, como que as árvores se comunicam entre si. Já tem teorias que falam que as árvores tentam, por exemplo, se uma árvore é cortada, as outras ao redor tentam mandar o máximo de nutrientes para ela para tentar não deixar ela morrer e fazer ela brotar novamente. Então, assim, além de ser um filme bom, de ficção, de aventura, de ação, ele tem uma base científica muito boa, muito legal. Observação. E ele tem essa pegada de conservação ambiental. Como diz um filósofo, a árvore somos nós. A nós. Não, deixar nós por último. Como vocês vê o futuro da educação em biologia, especialmente em relação ao combate à Peraí, calma aí, que o meu português não está muito bom. Desinformação científica e o papel dos educadores nesse processo. Entendi. Como é português não Eu tá. acho que o nosso papel enquanto professor é trazer a informação correta. De certa forma, combater a desinformação. A desinformação científica, ela é, de certa forma, um problema grave. Começa que ela afeta as pessoas, ela afeta um conjunto ou uma comunidade, por exemplo. Então, acho que o papel enquanto professor, né, enquanto educador, é combater a desinformação, de certa forma. Tipo, não existe unicórnio, Pegasus, ET Bilu, Unicórnio é uma mitologia. que mais também? Não, ET Bilu não tem como, vai falar que isso Não, não existe, deixa né? o cara, mano, deixa lá, Uai, só porque ele você falou não pra sabe? buscar Vai que conhecimento. muito longe de Busquem alienígena. conhecimento. Peraí, Talvez o ET Bilu era Busquem. professor de biologia. vira lá pra câmera e fala, busquem conhecimento. Talvez o ET Bilu era um professor, quem sabe. Uai, Eu acho que o papel da ciência, nesse caso, da desinformação, complementando o que a gente falou um pouquinho atrás, é trazer a informação correta. Eu falei da Covid, vou usar de exemplo de novo, perdão. Quando surgiu a pandemia, o pessoal foi tudo pro supermercado comprar sabonete antibacteriano. E a e papel Covid higiênico, e papel higiênico. Não sei porquê até hoje. não sei.
Tá. E a Covid era causada por um vírus. Então, por que que o pessoal estava comprando sabonete antibacteriano? Para lavar a mão, ótimo. Vai limpar suas mãos de bactérias. Mas a Covid era um vírus, não ia resolver muita coisa. Não ia resolver nada, na verdade. Então, a gente precisava de o sabão ali ia ajudar, mas a gente precisava, naquele momento, de álcool em gel. E a gente viu estoques aí no supermercado de sabonetes antibacterianos e coisas zerados, porque o pessoal estava comprando de caixa fechada e levando a rodo. E é combater aí, falar, gente, pense, use um pouquinho a capacidade de pensar. Se é um vírus que causa doença, por que que eu vou usar um sabonete antibacteriano? Qual é o efeito que ele vai ter em cima de um vírus? Nenhum. Vai que tá vestindo uma fantasia aí, Marcos Paulo. Você não sabe. Pode estar vestindo uma fantasia. Nesse caso, é uma desinformação que a gente pode Uai, combater. vai que tá lá fantasiado de bactéria. Aí, né, funciona. Aí vai só tirar a fantasia Uai. dele. É, vai tirar a fantasia e mostrar que é um vírus. Por isso que as pessoas já estavam prevenidas. Não, mas o vírus é invisível, olho nu, ninguém não ia dar Não, pra ver. mas vai que tá vestido, gente. Tá muito na moda agora vestir de personagem. O Bruno sabe. Não é um Power Ranger, não. Vírus voltar. Vai que ele virou. De cosplay, pô. Tá de cosplay de bactéria. Você já se sente realizado ou pretende ser. Dessa daí, Marcos. Essa daí tá. Vocês já se sentem realizados? Maria Vocês, mesmo. vocês pretendem se especializar mais adiante na área de biologia? Falando por lá, são dois. É. Vixe, olha a confusão, gente. A confusão. Sim, eu me sinto realizado enquanto professor. Tem muitos sonhos pela frente, muita coisa que eu quero conquistar na área da educação. Agora, se eu quero me especializar, né, eu já, no caso, já tenho meu mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente, mas quero futuramente fazer um doutorado, sim. Ainda estou vendo que área que eu quero, mas eu acredito que seja pela educação, seja no ensino de ciências e biologia, que é o que eu gosto mesmo. Certo. Você podia se especializar dando ponto pra mim. Doutor você, de pontos de Marcos? aluno. Eu também, dentro da área da educação, me sinto muito realizado. Também terminei meu mestrado já. Antes da biologia, eu fiz 2 cursos técnicos. E aí eu fiz primeiro de ginásio de paisagismo, e aí é uma área de botânica, seria interessante, gosto muito. A área da educação ambiental, trabalhar concomitante com a educação e, quem sabe, no ICMBio, no IBAMA, trabalhar com essa área da educação ambiental seria uma boa. A entomologia é uma área muito interessante, também gosto. O bom da biologia é que ela é um leque muito grande. Eu posso estar dentro da sala de aula trabalhando e estar trabalhando no hospital com análises clínicas, por exemplo, fazendo um exame de sangue, um exame de urina, um exame de fezes. Eu posso estar dentro do IBAMA trabalhando com a educação ambiental lá na Amazônia, por exemplo, ou dentro do ICMBio, né, no Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade aqui na Serra da Canastra. Então, assim, é uma área muito complexa, uma gama de áreas que a gente pode trabalhar muito grande e para ser explorada. Hoje, atualmente, ainda tenho meu projeto de vida dentro da educação, que eu pretendo me especializar e ter mais oportunidades aí, fazer mais coisas. Mas pretendo também me especializar, terminar o meu mestrado, que eu terminei, não publiquei ainda, mas vai sair. Fazer um doutorado na área, e aí eu tenho algumas dúvidas ainda no que eu quero ser um doutor. Doutor Marcos Paulo em quê? Em botânica, em entomologia, em alguma coisa por aí. Certo. Eu já sei que vocês estão esperando a piada, mas eu vou falar que vocês podiam fazer algum projeto para nós entrevistar algum biólogo para fora da escola, né? Para nós entrevistar alguém. Valendo ponto, claro. Não faça as coisas de graça. Cara, E a safado. última pergunta. Que conselho vocês
daria aos estudantes que desejam seguir a carreira acadêmica ou profissional na área de biologia? Bom, para quem gosta, fala, tá decidido a fazer, vá. É bom. Pode ser assim, o primeiro semestre, o primeiro ano, você vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu falo, no início, quando eu falei que eu queria fugir das exatas, eu cheguei lá no primeiro semestre, tinha matemática, física, química. Falei, estou no curso errado. Escolhi errado mais uma vez, né? Fiz 2 cursos técnicos, comecei uma faculdade antes disso, e voltei. De repente eu caí numa turma que tinha matemática, que tinha física, que tinha química. Não que não sejam importantes, mas eu tenho uma certa dificuldade nessas áreas. Mas, sim, depois que você adentra o mundo da biologia a partir do segundo semestre, você começa a ter as suas aulas práticas, ter a vivência no dia a dia com a ciência, é muito mágico, assim, você descobrir, de repente você liga uma chavinha, uma coisa com a outra, e fala, então por isso que está acontecendo, a razão por isso. Por que que uma planta, durante o dia, ela fica muito aberta e à noite ela está mais fechada, mais restrita, né? A questão da fotossíntese. Então a gente começa a entender os processos e aí fica tudo muito bem. E para quem está em dúvida ainda, gente, é um curso maravilhoso. Assim. Além desse leque muito grande de oportunidades de trabalho, eu quero fazer biologia, mas eu não quero ser biólogo e eu não quero ser professor. Você pode ser um técnico de análises clínicas, você pode ser um educador ambiental, um pesquisador de campo, que vai pesquisar determinados testes, você pode ir para a biologia marinha, para quem gosta do mar. Só bom, é muito bom. Você tem que dar esse discurso lá no primeiro ano. Aqui não tá. Pelo menos tem umas pessoas lá, viu? Quero fazer biologia? Eu não, tem pessoas lá. Ah, bom. Você também pode. Você Não, também? eu sou técnico de informática. Sou lá. Tá. E o Tato também. O TAC é a principal. É o principal profissão de João Pedro. Talvez vai ter que trabalhar com bioestatística, né? Tem que trabalhar com isso. Eu vou mandar meus empregados fazer isso por mim. Vou ser igual o Bruno. Vou ser igual o Bruno. Eu sonho em ser igual o Bruno. Mandar os outros fazer pra mim. Na mão na massa. Manda pôr a mão na massa. Mão na terra, importante. Isso. Mas enfim, um conselho, eu acho que se você quer mesmo seguir a biologia, se jogue no curso mesmo, é importante. Se fosse um conselho que eu sempre dou para alguns alunos meus que estão já fazendo a universidade ou a faculdade de biologia, de ciências biológicas no caso, é experimentar. É importante experimentar para você conseguir saber o seu caminho. Como a biologia ela é um leque muito grande, então vai para, eu sempre falo, vai para o laboratório, vai para a área da educação, vai experimentando as áreas, porque biologia tem muita coisa, que aí você consegue encontrar seu caminho. Certo. É igual eu e o Marcos falo, nós somos da mesma turma, se a gente for pensar, a maioria dos nossos colegas, cada um foi para um caminho diferente. Tem professor, a gente tem... Uber. Uber. Não sei, mas nós temos Sei pessoas não, trabalhando falar, com os quelônios, no caso são as tartarugas da Amazônia. Com abelhas. Nós temos uma colega nossa, uma amiga, que trabalha com abelha, está fazendo seu doutorado com abelha. Então tem várias áreas, na verdade, que a biologia tem. Por isso que é importante experimentar. Eu, por exemplo, experimentei laboratório, vi que eu não gostei, fui para a área da extensão, né, que é trabalhar com as pessoas. Fui para educação ambiental, vim para a área que eu queria, que é realmente a escola. Você finge que o curso é uma piscina cheia d'água e pula de cabeça. Exatamente, para conhecer os leques que existem no curso. Não é possível. Mais alguma pergunta? Eu queria inventar só pra eu cabular a aula, mas não tem não. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. É isso. A gente que agradece o Por convite. ter dado um tempinho pra nós aí, ter respondido as perguntas. É isso, rapaziada. Obrigado por assistir.